Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao tempo que você está disponibilizando para poder assistir essa videoaula que é sobre um tema de extrema importância para quem está no mercado odontológico. Como que um dentista, sozinho em seu consultório odontológico, vai conseguir fazer para competir com as franquias odontológicas? Bom, trata-se de um concorrente muito forte e muito preparado, porque são empresas lideradas por empresários experientes e com a equipe muito bem preparada para poder estar competindo. Bom, o primeiro passo que temos que ter para concorrer com um concorrente desse tipo é conhecê-lo muito bem. Então, vamos começar conhecendo quais são os pontos fortes e os pontos fracos desse tipo de concorrente. Vamos ver os pontos fortes primeiro. Podemos destacar como um dos pontos mais fortes das franquias odontológicas o preço. São estruturas enormes, né, que conseguem reduzir bastante o seu custo. E dessa forma eles conseguem repassar por um preço bem mais atrativo do que a maioria dos seus concorrentes. Então essa é uma vantagem competitiva, um ponto forte bem evidente e que atrai bastante os pacientes. Um segundo ponto forte é a sua estrutura. Principalmente as franquias premium estão vindo com estruturas realmente sofisticadas, grandes, que chamam a atenção e encantam o paciente. Então isso, de uma certa maneira, seduz o paciente e acaba se tornando um ponto forte dessas franquias odontológicas. Um terceiro seria a localização. Vocês podem perceber que as franquias odontológicas sempre estão localizadas em pontos estratégicos da cidade. E esses pontos estratégicos custam dinheiro, tem um aluguel mais caro. Então, só estruturas desse tamanho conseguem esses pontos estratégicos que eles normalmente têm acesso. E isso atrai o paciente, porque é a facilidade de acesso do paciente ao local onde ele vai realizar seu tratamento. Um quarto ponto seria a facilidade no pagamento. Normalmente, eles conseguem financiar tratamentos muito caros dos pacientes. Se eles não financiam, eles estão trabalhando em parceria com financeiros que conseguem fazer isso. Então, tratamentos, né, com uma quantia bem alta, eles conseguem parcelar em até 84 vezes. E dando a pacientes que não têm esse poder aquisitivo, né, para pagar um tratamento desse à vista, acesso a esse tipo de tratamento. Então, isso é uma excelente vantagem competitiva e ponto forte das franquias odontológicas. Um quinto seria o alto investimento em publicidade. Como eles têm dinheiro, eles investem em todas as mídias. Então, vocês podem ver, eles estão aparecendo na rádio, na TV, nos jornais, nas revistas, nos sites, na internet, Google, mídias sociais e etc. Então, toda hora está se ouvindo o nome deles. Não só nós, como os pacientes e clientes em geral. Então, automaticamente, quando se pensa em soluções de odontologia, o paciente acaba lembrando desse nome e acaba procurando eles como uma das primeiras opções, pelo menos para fazer a sua primeira avaliação. Então, essa é uma grande vantagem competitiva. E por último, poderia destacar a questão jurídica. São empresas bem estruturadas e normalmente eles têm um setor jurídico próprio, já especializado em odontologia, para cuidar de eventuais questões que eles possam ter. Então, isso lhes dá uma tranquilidade para poder trabalhar no que eles sabem fazer. Tá? Diferente de um consultório odontológico com um dentista simples que, né, normalmente tem acesso a um advogado só quando tem problema, e isso acaba tomando o tempo dele e gerando uma preocupação que no caso das franquias odontológicas não acontece, porque já tem um setor trabalhando para isso. Bom,
Então, seriam esses basicamente, esses 6 pontos, os pontos mais fortes das franquias odontológicas. Mas eles também têm pontos fracos, né? Eles não conseguem abraçar tudo. Vamos, principalmente, por conta da estrutura de atendimento deles. Então vamos elencar alguns dos pontos fracos das franquias odontológicas. Primeiro deles, o atendimento personalizado. Como eles atendem uma demanda muito grande, fica muito difícil eles conseguirem dar aquela atenção personalizada que um dentista num consultório odontológico consegue dar. Ele, sua secretária, eles precisam de processos já padronizados para poder dar conta dessa demanda. Então, aquele atendimento humanizado, personalizado, que o paciente tanto gosta quando vai num consultório odontológico, ele já não consegue ter numa franquia odontológica. Então, esse pode ser um ponto de vantagem do dentista dentro de um consultório odontológico. Um segundo ponto fraco seria a relação dentista-paciente. Por conta desse atendimento personalizado não ser tão possível de ser estabelecido numa franquia odontológica, a relação entre o dentista e o paciente, aquela relação íntima, de quase amizade, né, de que alguns dentistas conseguem estabelecer com o seu paciente, não é possível na franquia odontológica. Então o paciente acaba sentindo falta dessa relação, porque essa é a relação que gera confiança. E um dos pontos de maior importância na escolha de um paciente por um atendimento odontológico é a confiança. Então, eles acabam tendo essa desvantagem em relação ao dentista particular no seu consultório odontológico. Um terceiro ponto fraco seria a alta rotatividade de dentistas. Normalmente, se troca muito dentista nessas franquias odontológicas. Então, o paciente, às vezes, vamos supor que ele fez um tratamento com implantes, uma reabilitação com implantes com um determinado doutor. Daqui a 6 meses, 1 ano, quando ele voltou para fazer a sua revisão, que ele está esperando encontrar aquele mesmo doutor que cuidou dele e tal, ele chega lá, é um outro doutor que vai atender ele. Então isso acaba gerando uma certa frustração no paciente, porque ele já se ligou, né, nesse dentista que cuidou do caso dele, ele quer voltar a ver esse dentista. Por isso que ele voltou no mesmo lugar. Então quando ele dá de cara com um outro dentista, isso acaba gerando uma frustração, coisa que não acontece num dentista que está atendendo o seu consultório odontológico. E por último, a estrutura burocratizada dessas clínicas. O que é a estrutura burocratizada? Qualquer coisa que se precise numa clínica grande como essa, precisa passar por todos os setores. Então isso acaba gerando uma dificuldade no paciente, que possa ter eventualmente algum problema. Vamos supor que o paciente pagou com alguns cheques o seu tratamento e passou por um problema financeiro e precisa segurar um dos cheques. Até ele conseguir ter acesso a quem vai decidir se pode segurar ou não esse cheque, vai demorar muito. A gente vai falar com a secretária vai falar com o setor financeiro, o setor financeiro de repente vai ter que falar com o gerente financeiro, depois a informação volta e normalmente volta com soluções enlatadas que não resolvem o problema do paciente. Diferentemente do dentista dentro do consultório odontológico, que o paciente ele tem acesso direto a ele, que é ele quem decide. Então se ele tiver qualquer tipo de problema, vamos supor, nesse caso do cheque, ele falar pro dentista, eu preciso que tu segure esse cheque uns 3 meses pelo menos. Ele pode negociar com o dentista dá uma solução personalizada para o caso dele. Em estruturas burocratizadas, isso não acontece. Então, uma vez sabido desses pontos fortes e fracos,
que a gente faz com isso? Né? O que o dentista, dentro do seu consultório odontológico, pode fazer com isso? Uma das coisas que ele pode fazer é personalizar o seu atendimento. Personalizar de uma forma que o seu atendimento tenha forte estas características, que são os pontos fracos das franquias odontológicas. Então, essas características têm que ficar bem evidenciadas durante o seu tratamento com o paciente. E isso tem que ser percebido pelo paciente. Entende? De forma que o paciente, na hora que ele está sendo atendido, ele consiga ver que compensa ele abrir mão de todas as vantagens que uma franquia odontológica tem em prol desses pontos fortes que acabam tendo o dentista dentro do seu consultório odontológico. Bom, então, para que esses conceitos fiquem mais claros na mente de vocês, de como fazer isso acontecer, eu vou contar uma história para vocês de algo que aconteceu lá na minha clínica odontológica. Bom, no começo da minha clínica, a gente costumava querer bater todos os orçamentos. Né? Então vinha paciente com orçamentos de outras clínicas, a gente olhava e, não, a gente faz mais barato para poder conquistar o paciente, né? Naquela ideia de que ele reconheceria tal, e a gente conseguiria cada vez mais ter mais pacientes. Só que isso acabou gerando muita frustração na equipe envolvida e em nós mesmos como proprietários, porque isso baixava a nossa margem de lucro e o paciente ele acabava ficando mais exigente ainda, porque ele já tinha imposto a sua condição, né, e a gente já tinha cedido nisso. Então ele vinha já, né, com aquela exigência e obrigação de que a gente, apesar disso, ainda tinha que entregar mais ainda para ele. Então isso a gente estava vendo que não estava dando certo. E começamos a mudar nossa postura. Teve uma paciente nossa que fez um protocolo inferior, né, com implantes. Ela fez a fase cirúrgica e depois a parte protética. Depois da fase cirúrgica, né, ela já tinha deixado alguns cheques para já começar a ir pagando a parte protética. Uma certa ocasião, ela entrou em contato com a gente e veio falar comigo que ela estava passando por algumas dificuldades financeiras e precisava segurar esse cheque, né, e não poderia dar sequência nesse momento. Eu atendi ao pedido dela, né, segurei, devolvi os cheques e tal, e aguardei um momento que ela voltasse. E de fato, depois de uns 2 anos, ela acabou voltando e completando a parte protética desse protocolo. Depois, ela acabou voltando para fazer a parte superior. Né? Fez o orçamento conosco e sumiu por 1 mês. Depois de 1 mês, ela voltou com um orçamento de uma franquia odontológica. E mostrou para nós, e o preço que eles estavam cobrando era cerca de 40% mais barato do que o preço que a gente cobrava. E ela mostrou para nós e veio com aquele papo, né? Pois é, doutor, nós já fizemos tratamento com vocês, grande e tal, então a gente queria ver se você pode bater esse orçamento, né? Se pode igualar alguma coisa, porque eles também têm uma estrutura boa. Aí falou da estrutura, falou que atenderam eles muito bem e tal. Bom, aí eu fiquei numa sinuca de bico ali, né? Como é que eu ia ceder, né? Se eu cedesse, eu ia apertar muito a minha margem de lucro, e se eu não cedesse, ia perder uma paciente importante e tal. Aí que eu resolvi expor para ela todas as vantagens que a gente tinha e que eles não tinham. E aí eu puxei aquele gancho do passado e falei: bom, senhora, a senhora lembra quando a senhora fez aquele primeiro protocolo inferior e teve um problema com os seus cheques? Que a senhora veio falar comigo e pediu para segurar os cheques? A senhora acha que se por acaso passar por um problema desse numa estrutura como essa dessas franquias, a senhora vai ter a mesma facilidade para resolver o problema? Bom, se você fizer esse tratamento com eles e correr tudo certo, você vai estar na vantagem, realmente não vai ter problema. Agora, se algum probleminha acontecer, para você conseguir falar com quem decide, vai ser muito difícil. E aí esse barato pode acabar se tornando caro. Aqui não.
Aqui você está tendo possibilidade de falar com o dono, está falando com quem decide. Né? E eu já te provei que, no final das contas, a gente acaba cedendo e acaba negociando e trazendo uma solução que a senhora precisa. Então, essa facilidade tem uma vantagem e tem um preço. Então, basta a senhora escolher. Eu acho, né, que num tratamento dessa complexidade podem realmente acontecer alguns probleminhas que é bom você estar em contato de confiança com quem decide e não com setores burocratizados que vão te apresentar soluções enlatadas e tu não vai conseguir nunca resolver esse probleminha. Bom, ela pensou, né, refletiu, foi para casa, refletiu, depois ela voltou e acabou fechando com a gente pelo preço que a gente queria. Né? Ela pediu um descontinho e tal, né, para pagamento à vista, mas aí é diferente. Aí ela negociou para o pagamento à vista, eu dei um desconto que já era para pagamento à vista. Né? Mas ficou longe de se igualar ao preço dessa franquia. Então, qual que é a conclusão dessa história toda? Né? Usando esse caso como exemplo. A gente não pode bater de frente com as franquias odontológicas em pontos fortes dele. Eu não podia bater de frente com ela em preço e igualar aquele preço, baixar meu preço 40%. Senão eu não ia ter condições de trabalhar. Não ia ter condições, se eu tivesse condições, eu teria prejuízo. Tá? Da mesma forma, é difícil a gente bater em relação à estrutura, à localização, à facilidade no pagamento, ao alto investimento em publicidade, porque são coisas caras, são coisas que aquela estrutura permite. E um dentista, em seu consultório odontológico, ou uma clínica menor, não tem condições. Se ele fizer a mesma coisa, se ele tentar se igualar nos pontos fortes dele, ele vai perder, ele vai quebrar. Então, é mais inteligente a gente focar o nosso atendimento nos pontos fracos dele. E aí, eles realmente não conseguem se igualar ao atendimento que a gente pode proporcionar. Certo? Então, você pode me perguntar, mas Marvel, então quer dizer que basta eu fazer isso para conseguir concorrer com competir com uma franquia odontológica? Não, não é bem assim. Aliás, não é só isso. Prestem atenção. Isso que a gente estava vendo, que a gente está discutindo, em negócios chama-se análise da concorrência. E a gente estava vendo apenas de um tipo de concorrente, que é a franquia odontológica. Ainda existem outros concorrentes, né? As clínicas odontológicas menores, as de médio porte, os dentistas particulares em seus consultórios, os cursos, etc. Também estávamos vendo sobre posicionamento do nosso atendimento no mercado. Ou seja, toda essa conversa foi sobre apenas 2 pontos que fazem parte da área de marketing de uma empresa. Mas o marketing é só isso? Não. E o marketing ainda não é só isso. O marketing é uma série de outras coisas. Tá? Então isso é apenas uma parte de uma empresa. E entenda que um consultório odontológico simples também é uma empresa. Uma clínica odontológica menor é uma empresa também. Uma franquia grande também é uma empresa. É tudo uma empresa. Porque todas têm todos esses setores que eu vou descrever para vocês. Tá? Uma empresa, ela tem que estar organizada para se configurar como uma empresa em 5 áreas. Primeira, marketing. Outra, finanças. Outra, logística. O que seria a logística? A questão de compras de material, a questão de como organizar os materiais nos consultórios, materiais instrumentais, a logística de esterilização e distribuição desses instrumentais nos consultórios, a logística de atendimento, né? Ou seja, a organização interna de como vai funcionar o atendimento. Outra,
pessoas. Uma das partes mais importantes de uma clínica odontológica. Por quê? Porque são as pessoas que promovem o atendimento. Né? Secretária, TSB, dentista. Então, é uma das áreas mais importantes a serem organizadas. E a quinta, a parte de negócios. O que seria um negócios? Né? Parte de fazer um plano de negócios para organizar a sua empresa em todas essas áreas, para poder você ter um plano a seguir. A questão de planejamento estratégico, caso você queira crescer. Né? A questão de um planejamento para uma negociação, ou planejamento de estratégias, como a gente estava vendo, estratégia de concorrência. Certo? Então, essas são as 5 áreas da gestão de uma empresa. Eu ainda adicionaria uma sexta, que é a área jurídica. Apesar de ser uma área que é executada por um advogado, é algo que tem que estar organizado numa empresa. Principalmente numa clínica odontológica, ou quem trabalha com atendimento odontológico, que lida com o público. Certo? Então, uma empresa necessariamente ela tem que estar organizada nesses 6 pontos. Ela estando organizada nesses 6 pontos, ela forma uma estrutura sólida, capaz de ocupar uma posição no mercado sólida e consistente, que é capaz de competir com uma franquia odontológica, por menor que ela seja. Porque ela ocupou um espaço no mercado de uma forma consistente, equilibrada e organizada, baseado nos seus pontos fortes. Né? Então, essa que seria a missão do dentista em organizar o seu consultório. Nossa, mas como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Né? Um simples dentista. É aí que surge a necessidade de um curso para poder orientar vocês, para poder orientar o dentista. Né? E foi baseado nisso que se criou esse curso. Então, o que vai ser o curso de odontologia empresarial? Ele vai ser um curso onde a gente vai ver cada um dessas 6 áreas da gestão, né? E a gente, ao longo desse curso, vamos dando passo a passo para organizar todas essas 6 áreas da gestão. E no final do curso, no último módulo, que é o módulo de negócios, vocês vão ter um plano de negócios já estruturado para poder implementar num futuro projeto de consultório ou clínica que vocês tenham, ou para poder implementar já no consultório ou clínica que vocês já possuem. Certo? Então, não tem jeito, pessoal. Eu sei que muita gente pode assim pensar, mas eu me interesso, eu sou dentista, me interesso pela questão técnica e tal. Isso já era. O mercado está tomado por profissionais. Esses empresários, que são os donos de franquias odontológicas, eles são empresários experientes, né? São leões. Então não tem como um dentista simples só se especializando cada vez mais tecnicamente vencê-los. O dentista do século XXI precisa se atualizar. Ele precisa se transformar num empresário. Se ele não se transformar para um empresário, ele vai ser engolido. A empresa dele, o consultório dele vai ser engolido e ele vai acabar tendo que trabalhar para o empresário experiente, servindo de mão de obra para a franquia odontológica. Entendem a importância disso aqui? Não tem mais jeito. Temos que fazer isso. Certo? Bom, depois de todas essas informações, eu fico pensando, podem estar passando uma série de dúvidas na mente de vocês. Né? E aí eu fico procurando descobrir e imaginar quais seriam essas dúvidas. Eu vou tentar respondê-las. Vocês podem estar pensando, nossa, mas eu sou só um dentista técnico, como é que eu vou conseguir entender tudo isso aí e botar tudo isso aí em prática? Bom, é por isso que existe o curso.
Né? Se vocês forem realmente tentar ir atrás dessa informação, sendo dentista, vocês não vão ter tempo suficiente para poder separar todas essas informações, achar o que é relevante ou não e buscar o que se aplica mais à necessidade de vocês. É por isso que existe o curso, né? Porque o curso ele buscou tudo o que realmente importa, junto com uma experiência já profissional, né? Porque eu tenho clínica, eu tenho clínica, tenho formação na área de gestão e pude vivenciar na prática o que funciona e o que não funciona, né? Então a gente conseguiu reunir nesse curso informações de forma direta e objetiva para o dentista. Então cada um daqueles módulos, né, que são as áreas da gestão, eles vão estar já modulados com informações diretas e objetivas para que o dentista consiga já colocar em prática dentro do seu consultório. Então cada um dos módulos, ao final, o último módulo vai ser de negócios, vocês já vão ter condições de sair e montar no último módulo um plano de negócios pronto para poder aplicar. Então vai ser um passo a passo, né? Então vai estar bem filtrado, então para qualquer tipo de pessoa entender. Então esse medo não tem mais sentido de existir se um curso é dado dessa maneira. Uma outra dúvida que pode surgir é: nossa, mas eu já não tenho tempo, faço curso, tenho que atender meus pacientes, como é que eu vou ter tempo de gerir o meu consultório e atender ao mesmo tempo? Vamos chamar então você organizar a sua clínica como uma empresa nessas 6 áreas, vamos chamar isso de um tarefão. O tarefão que a gente tem. Vamos desenhar aqui esse tarefão. Se a gente tentar executar um tarefão grande todo de uma vez, vai cansar e não vai atingir o resultado que a gente objetiva. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é dividir esse tarefão em pequenas tarefinhas. E para cada uma dessas tarefinhas, a gente elege responsáveis. Para executar no dia a dia essas tarefinhas, com mecanismos de controle, para a gente poder ver se está sendo executado da maneira certa ou não e se está trazendo o resultado que a gente espera. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dentista ele vai ter um trabalho inicial de poder organizar tudo isso. E boa parte desse trabalho já vai estar sendo feito durante o curso. Depois é uma questão de colocar em prática essas tarefinhas através da sua equipe. E com mecanismos de controle para que você possa avaliar se está dando certo ou não e possa controlar o resultado da execução dessas tarefinhas. Uma vez isso bem treinado, isso vai gerar tempo livre para vocês. Mais tempo livre do que vocês têm hoje. Porque hoje é como se fosse algo como apagar incêndio, né? Uma coisa não está bem organizada, vão acontecendo uma série de problemas, vocês vão só apagando incêndio e acaba não tendo a sensação de tempo. Então tem que parar tudo, organizar tudo em pequenas tarefinhas, dar aos responsáveis e aí sobra tempo para vocês fazerem o que quiser com esse tempo. Seja atender mais, seja atender menos, ou seja até montar outras clínicas ou em outros negócios, não necessariamente ligados à odontologia. Certo? Uma outra questão que pode estar passando na cabeça de vocês é a questão financeira. Ah, mas eu já estou fazendo um curso de especialização ou uma imersão e eu não tenho tantos pacientes assim e eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Acaba não sendo minha prioridade. Para eu responder isso para vocês, eu vou fazer uma analogia com um curso de inglês, para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa que tem necessidade de falar inglês, ela precisa procurar uma escola de inglês.
essa escola de inglês vai ter um curso que tem um custo. Você não fazer esse curso também tem um custo, que é o custo da oportunidade que você vai estar perdendo de conseguir novas chances na vida por conta do inglês. A mesma coisa acontece com quem está interessado em fazer um curso como esse, ou em adquirir os conhecimentos como esse. Você adquirir esses conhecimentos através de um curso tem um custo. Você não adquirir esses conhecimentos e não organizar a sua empresa, né, a sua consultório, a sua empresa, também tem um custo. É o custo de estar perdendo espaço para quem está organizado, para quem é empresa profissional, como as franquias, por exemplo. E eu posso garantir para vocês que este custo é muito maior do que o custo desse curso. Por último, o que eu imagino que possa estar passando na cabeça de vocês é a questão do não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer. Esse curso ele foi pensado justamente para a rotina do dentista que não tem tempo. Por isso que a carga horária dele é fácil de se encaixar na rotina de qualquer um. Porque ele vai ser ministrado nas sextas à noite e no sábado o dia todo. Apenas uma vez por mês. Todo mundo tem tempo para conseguir uma vez por mês apenas, numa sexta-noite e num sábado o dia inteiro, poder sentar, né, para ouvir informações que vão fazer a diferença no seu negócio. Não é verdade? Então, essa questão de eu não ter tempo não consegue encaixar nisso, a não ser que isso não seja prioridade para você. E se isso não for prioridade para você, a gente entende que também não é prioridade você posicionar melhor o seu consultório ou a sua clínica perante esses concorrentes. Então quer dizer que a coisa está tudo certo, os concorrentes não estão fazendo tanta diferença na dinâmica do seu consultório. Certo? Então, esses horários eles foram pensados justamente para não atrapalhar a rotina no consultório de vocês. A gente entende que vocês têm que trabalhar, ganhar dinheiro para poder pagar o curso, para poder pagar outros cursos ou outras coisas que vocês precisam investir. Tá certo, pessoal? Então, para finalizar aqui, esse curso ele vai ser ministrado na escola COI em Florianópolis. Já em sua nova sede, tá? Ele vai ter início no dia 12 de abril de 2019, tá? Que é uma sexta-feira. Nós só estaremos aceitando as inscrições até o dia 12. A turma já está formada, já tem mais de 10 alunos, então o curso vai acontecer. O que seria muito interessante e enriquecedor, não só para os alunos que estão lá dentro, como também para os que podem entrar, é ter cada vez mais alunos, porque aí são cada vez mais experiências que as pessoas podem trazer da sua vida profissional e enriquece a turma, enriquece o conhecimento que vai estar sendo conversado e disponibilizado lá dentro. Então, depois dessa data, não vai ser mais possível entrar no curso, porque o barco já vai estar andando. Aí é só na próxima turma. Tá? Então, fica aqui o convite para você que tem um consultório, ou tem uma clínica, ou pretende montar um consultório, para a gente poder se preparar como um empresário profissional, para poder concorrer com essas clínicas, né, com essas franquias e outras clínicas que estão tomando conta do nosso mercado. Esse mercado é nosso, é do dentista, e o dentista ele precisa se atualizar, ele precisa se preparar, porque a coisa mudou. Não dá mais para ficar só se desenvolvendo tecnicamente e não encarar o consultório como uma empresa e não encarar o mercado odontológico como um mercado competitivo que
é de players profissionais que estão concorrendo de forma ferrenha e feroz. Tá certo, pessoal? Bom, queria já deixar um grande abraço para todo mundo que ficou até ao final desse vídeo para ouvir essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e também espero que boa parte de vocês possa comparecer aí até o dia 12 para a gente fazer uma turma muito bacana e desenvolver esse trabalho que vai fazer toda a diferença na vida de todo mundo. Tá certo? Grande abraço a todos.